Boa noite a todos. Vamos fazer hoje uma abordagem a respeito da temática que ali está projetada. De certa maneira, comentada na prece inicial do nosso companheiro, o passado. Esse mistério que todos nós carregamos, às vezes suscitando a nossa curiosidade. Dizem os estudiosos das questões espirituais que não é preciso muito esforço para que se tenha uma ideia do que se foi no passado. Basta examinar o presente, basta analisar-se intimamente, basta auscultar o próprio coração, os ímpetos, as ideias, tudo aquilo que ainda fervilha em nossa intimidade, nos dá uma ideia do que nós fomos no pretérito. De qualquer maneira, a bênção da reencarnação apaga momentaneamente qualquer resquício, qualquer lembrança que possa impedir a nossa caminhada terrena. E a palavra, a expressão é esta mesmo, impedir a nossa caminhada terrena. Porque hoje, de acordo com as análises que os estudiosos das questões espirituais têm elaborado, nós sabemos que não teria nenhuma vantagem o conhecimento do que fomos no passado, do que fizemos, do que deixamos de fazer. Isso em nada contribuiria para a nossa tranquilidade, que é o que nós aspiramos. Fala-se na atualidade em transição planetária, especialmente relacionando o orbe terreno. Transição planetária por quê? O que é que está acontecendo conosco? Uma modificação, tanto no comportamento hominal, como na própria estrutura geológica do nosso planeta. Essa transição deverá perdurar ainda por muitos e muitos anos, até que a nossa humanidade se ajuste perfeitamente do ponto de vista mentomagnético às vibrações do nosso planeta, que deverá abrigar uma civilização, uma humanidade voltada para os aspectos do bem. O que se sabe é que no presente momento nós experimentamos a nossa existência num planeta dito de provações e expiações. Mas é claro que um planeta de provações e expiações, ele nos reserva problemas. E intimamente, ninguém quer conviver com problemas. Intimamente, cada um de nós desejaria que a existência fosse semelhante a uma estrada larga. Imaginem uma estrada larga, uma avenida muito bonita, cercada de árvores frondosas, muito ampla, iluminada, sem nenhum escolho, sem nenhum obstáculo,
onde nós pudéssemos transitar de uma forma tranquila, sem que nos preocupássemos com os escolhos que habitualmente enfrentamos. Esta estrada, ela seria mais ou menos assim. Lá, a primeira, ampla, muito bonita, seria a existência que cada um de nós gostaria de vivenciar. Acontece que esta estrada, ela existe, mas não em sintonia com a nossa realidade. Ela faz parte desses mundos superiores, aqueles mundos que, segundo Allan Kardec, estariam situados como mundos ditosos, moradas felizes, moradas relacionadas aos aspectos divinos da criatura. Pois bem, o que acontece conosco é que, pelo fato de estarmos em sintonia com este planeta de provações e de expiações, a nossa existência não é tão tranquila assim. Não é tão tranquila assim. É como se fosse desta maneira. Olha a diferença. Vejam a diferença entre aquela primeira e a segunda. Vejam a diferença. Uma estrada um pouquinho mais complicada, estreita, com alguns obstáculos. É assim que a nossa existência, por enquanto, se desenrola neste orbe que aqui vivemos. Sendo que, só por uma questão de ilustração, os senhores devem imaginar que existem humanidades que enfrentam situações muito mais complicadas do que a nossa, porque faz parte do processo evolutivo. Nos mundos chamados de primitivos, as estradas são repletas de desafios. O espírito está iniciando o seu despertar. São tantos os desafios, e eles existem e devem existir, com a finalidade de desenvolver a nossa inteligência sobretudo. Pois bem, meus amigos, todos nós fazemos os nossos questionamentos filosóficos aqui, atualmente no planeta Terra. E nós nos perguntamos, qual a causa dos sofrimentos que habitualmente estão relacionados com a humanidade terrena? Não é uma felicidade, aquela que nós sonhamos, aquela que nós sabemos que existe. Por mais que nós nos esforcemos, esta felicidade parece ainda estar tão distante. É bem provável que algumas criaturas que por aqui passaram e que por aí estão, vivenciem intimamente esta sensação desta felicidade inefável. Criaturas inteiramente devotadas ao bem, elas existem? Sim. Talvez numa proporção muito reduzida, mas criaturas absolutamente despegadas da materialidade terrena, criaturas que se dedicam
a auxiliar, a impulsionar a criatura humana, a trazer o lenitivo, o auxílio àqueles que sofrem. Estas criaturas existem? Sim. Lembrem-se de um Albert Schweitzer, aquele inglês que saiu lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, exímio musicista, médico, e que por amor à pobreza deslocou-se para o coração da África com a finalidade de conviver com aquela gente tão simples, tão humilde, tão assolada por enfermidades endêmicas. E ali ele passou toda a sua existência. Lembrem-se da irmã Dulce aqui no Brasil, convivendo com enfermos, lutando pela manutenção do seu hospital, da dona Cida, lá em Uberaba, lutando pela manutenção do hospital do Pênfigo, do Fogo Selvagem, do próprio Chico Xavier, toda uma existência modelo. Ninguém, nenhum adepto de outra filosofia doutrinária ou religiosa levanta a voz para falar algo de demérito em relação a Chico Xavier. Criaturas que se superaram, criaturas que vivenciaram um pouco dessa felicidade, porque souberam transformar a própria dor, as próprias desventuras, os problemas de saúde, em estímulo para conviverem com a fé, com a esperança, com a confiança na divindade. São exemplos de superioridade, são exemplos de espíritos dignos, mas ainda são poucos. São os luminares, que vez por outra nos visitam e que deixam este rastro luminoso como exemplo a ser seguido por todos nós. Mas nós nos perguntamos, e os sofrimentos? Quem tem condições de nos responder sobre a causa, sobre a gênese das dores que nós enfrentamos? Qual é a filosofia no momento que tem essa capacidade de nos trazer a resposta? Qual é a religião que me explica o porquê, numa mesma família, 4 irmãos perfeitamente saudáveis e um quinto que reencarnou portando um problema congênito? Quem pode responder a esta questão? Diante das diferenças sociais, dizem as religiões que Deus é perfeito, que Deus é amor, que Deus é tudo aquilo que nós podemos examinar, pensar, imaginar de bondade, de perfeição, que Deus é Pai de todos nós por igual, por igual. E nós ficamos pensando, por que algumas crianças, algumas criaturas nascem na miséria, convivem durante toda uma encarnação com a pobreza extrema, lutando tanto pela sobrevivência, ao lado de outros que desde o berço recebem tudo com facilidade, porque nasceram em berço de ouro? Por que essa diferença? Qual é a explicação que a religião me traz? Se o espírito é criado de acordo com o que eles imaginam, no momento da concepção, por que uns evoluem de forma tão soberba e outros enfrentando tantas situações desastrosas? Onde a equidade? Quem poderia me explicar
as diferenças existentes. Pois bem, nós apelamos para os ensinamentos da doutrina dos espíritos, que eclodiu nos meados do século retrasado, mediante um movimento intenso, patrocinado não por um homem, não por um profeta, por um avatar, mas um movimento decorrente da manifestação maciça de centenas e centenas de espíritos que, através dos médios, passaram a se comunicar, nos trazendo informações a respeito das grandes interrogações que até hoje a nossa humanidade continua portando. Foi assim que a doutrina se desenvolveu. Allan Kardec teve a oportunidade de coletar, coligir todas aquelas informações e traduzir sobre uma forma sistematizada naquilo que hoje nós conhecemos como codificação da doutrina espírita. O Espiritismo nos traz respostas lógicas, simples e objetivas. Elas são tão importantes para que esta sensação de bem-estar possa se estabelecer na intimidade de cada um de nós, porque os senhores desconhecem que estas questões filosóficas, estas interrogações, o quem sou, de onde vim, para onde vou, o que acontecerá comigo depois da morte, são causas de inúmeros problemas, de inúmeros transtornos psicológicos, de problemas tão graves que há criaturas que desenvolvem verdadeiras neuroses relacionadas com a religião. São criaturas que alimentam verdadeiros receios, pavores, pânico da morte, porque a religião não consegue dizer, não consegue explicar, não consegue elucidar a respeito do que vai acontecer após o grande transe. Deste ponto de vista, consideramos a nossa doutrina como uma bênção. As coisas vieram com a finalidade de esclarecer, de responder às tais inquirições que a nossa humanidade vem carregando durante tantos e tantos milênios. Pois bem, é íncito do ser buscar o próprio bem-estar. No que pese as situações adversas que todos nós enfrentamos, quem aqui não luta pelo seu bem-estar? Por aquilo que nós poderíamos chamar de felicidade, entre aspas. Quem? Todos nós queremos este bem-estar. São tantos os problemas que nós enfrentamos, não é verdade? Quem não os tem? De todas as formas. Problemas que nos atingem moralmente, situações que nos entristecem, decepções, pesares, algumas alegrias fugidias. E nesta rotina nós avançamos. Aqueles que têm uma personalidade mais bem constituída, aqueles que têm uma boa formação religiosa e que conhecem um pouco a respeito destas questões transcendentais, enfrentam com uma certa dignidade e menos clamores os desafios existenciais com um pouco mais de facilidade. Mas nem sempre isto acontece. As interrogações continuam. E nós desejaríamos que o maior número possível de criaturas travasse um contato mais direto com a codificação dos espíritos, para que tivessem os seus problemas, as suas dúvidas, de certa maneira, respondidas,
solucionadas, porque tenho a certeza, as informações provenientes dos imortais, elas servem como uma espécie de alavanca, nos impulsionando no decorrer da existência de uma forma mais harmônica, mais equilibrada. As causas dos sofrimentos se encontram na presente existência como nas vivências remotas. O codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traça informações interessantíssimas a este respeito, e ele nos fala a respeito da justiça dos nossos sofrimentos e das nossas aflições. E lança ideias interessantes. Por exemplo, eu não posso admitir que tudo aquilo que eu enfrento esteja só relacionado ao meu pretérito. É uma forma muito cômoda da gente tirar a própria responsabilidade de determinadas iniciativas inadequadas, que voluntariamente assumimos, mas que nos são extremamente penosas. Observem, há causas dos sofrimentos que estão única e exclusivamente relacionados com a atual reencarnação. Alguém passa fome, alguém sofre o problema do desemprego, alguém enfrenta situações tão calamitosas como nós estamos acostumados a presenciar. Isso se deve às injustiças sociais. Nós poderíamos ter uma compreensão melhor de que há irmãos que realmente se encontram em dificuldade, nasceram na pobreza, mas que poderiam enfrentar uma reencarnação com menos aflições, se lhes fosse oferecida a oportunidade da educação, de um trabalho digno, de uma saúde mais adequada. E os senhores sabem que isto depende, do ponto de vista social, dos nossos políticos, que nem sempre se desempenham a contento com aquele grau de honestidade que seria de se esperar. E quando nós falamos em políticos, alguém poderia dizer: mas são todos iguais. Não são, não. Existem políticos honestos. Existem companheiros que abraçaram a carreira e que utilizam de seus cargos para tentarem amenizar o sofrimento da população. Talvez muitos não saibam, mas o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, aquele cognominado o pai da pobreza, o médico dos pobres, e que se desempenhou lá no Rio de Janeiro, exercendo a caridade pura, a caridade franca, a caridade aquela orientada pelo Evangelho de Jesus. Dr. Bezerra de Menezes foi político. Chegou a ser presidente da Câmara. Exerceu a sua atividade por quase 30 anos. No entanto, foi digno desde o início ao término dos seus mandatos. Tanto foi digno e honesto que aquela foi a última reencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele vivenciou e superou com dignidade, ficou registrado no seu livro de vida, de tal forma que Dr. Bezerra de Menezes
é considerado um espírito redento. Ele não precisa voltar, reencarnar para saldar débitos do pretérito, porque ele não os tem. A sua consciência está tranquila. Ele partiu deste planeta conseguindo se auto-superar. No entanto, foi um político. No entanto, ajudou da forma como pôde, dignificando o exercício do seu cargo, que ele ocupou, eleito pelo povo. Então, a injustiça social é uma questão tão grave, meus amigos. Elas existem, elas aqui estão nos planetas provacionais, nos planetas de expiação, porque nos orbes regenerados a situação já se modifica um pouco. Causas atuais dos sofrimentos. As doenças psicossomáticas. Muitas vezes o indivíduo se deixa envolver por ideias extravagantes, vivenciar situações extremamente traumáticas, não sabendo gerenciar de maneira conveniente as suas próprias emoções em desalinhos. Há criaturas extremamente emotivas, extremamente temperamentais, criaturas irritadas, criaturas que se envolvem em problemas com muita facilidade, que não conseguem dominar os seus ímpetos, ainda muito ligados àquela fase instintiva do nosso processo evolutivo. Estas criaturas que alimentam pensamentos de receio, medo. Há indivíduos que se preocupam com uma facilidade tão grande que desenvolvem as chamadas doenças psicossomáticas, porque esta maneira de expressar o que está no espírito de uma forma negativa tem como resultado a desarticulação da nossa intimidade celular, a interferência indevida no nosso metabolismo hormonal, nos nossos peptídeos. Muitas vezes, eu, alimentando esta sensação exagerada de preocupação com o dia de amanhã, o receio, criaturas que sofrem por antecipação, que não conseguem enfrentar um obstáculo, um desafio, sem que se deixem levar pela preocupação exagerada, estão criando situações complicadas para o seu campo físico, porque o físico se ressente. Se o indivíduo pensa de maneira errônea, de maneira descontrolada, desequilibrada, o seu corpo físico responde na mesma medida. Há sempre uma relação direta entre a minha maneira de pensar, de construir as minhas ideações, de elaborar o enfrentamento dos desafios cotidianos e o meu estado de sanidade física. Portanto, as doenças psicossomáticas, elas são provenientes de uma mente em desequilíbrio. E elas só existem porque nós relutamos na manutenção da nossa homeostase psíquica. As criaturas normalmente desvinculadas de qualquer processo de religiosidade, de espiritualidade, elas são mais fragilizadas. Elas desenvolvem problemas enfermiços com mais facilidade. Enquanto aqueles que possuem um senso de moralidade mais amadurecido e que, de certa maneira, enfrentam os problemas com uma certa dose de equilíbrio, têm menos doenças
psicossomáticas, não reagem com hipertensão, com asma brônquica, com alergias, com colites, com gastrites e outras ites que nós conhecemos e que geralmente defluem, decorrem desta maneira um tanto atarantada, desequilibrada de construirmos os nossos pensamentos. Mas vamos adiante. Vícios e delinquências. Este é um problema sério. Lá está um jovenzinho ali, fazendo uso do crack. Desde cedo, envolvido com a droga-adição, um instrumento fácil de ser manipulado pelos obsessores encarnados. E de, naturalmente, consequentemente, se deixar envolver pelas obsessões, pelos processos de vampirizações espirituais que terminam por consumir, exaurir toda a energia da criatura, especialmente a vitalidade orgânica, a vitalidade fluídica do ser. Ali está um pobre coitado. Mas imaginem vocês que a drogadição hoje é um fenômeno generalizado, que atinge todas as classes sociais, que está lá sendo enfrentada por aquele artista tão famoso na mídia, como por aquele pobre coitado que precisa se prostituir para adquirir o dinheiro e alimentar a sua viciação. São questões da reencarnação atual. O que falta? Religiosidade? Acreditamos que a religiosidade, meus amigos, ela é básica na profilaxia de todos esses problemas que habitualmente nós enfrentamos. A religiosidade, quando está presente, há um número muito mais reduzido de jovens, de criaturas que se desviam dos caminhos simples da existência, buscando nas ilusões passageiras a resolução, talvez, de seus problemas, de seus conflitos íntimos. São questões relacionadas com a atual reencarnação. Nós conhecemos casos tão tristes, famílias abastadas, famílias que até os pais são religiosos, mas que um ou outro ente querido, um filho, se desviou do caminho do bem e optou pela marginalização. Não estamos aqui condenando. O planeta é de provações e de expiações. Somos todos espíritos devedores. Nós sentimos arrastamentos para o mal. Nós temos maus pensamentos que, vez por outra, inundam o nosso campo mental. Quem não tem? Quem não é capaz de, nas 24 horas, alimentar um pensamento de raiva, de inveja, de ódio, de ciúme? Porque isso faz parte deste caldeirão emocional com o qual nós convivemos no dia a dia. Todos nós lutamos para tentar nos superarmos, para tentar nos desligarmos destes padrões que estão impressos no nosso psiquismo de profundidade há milênios. Mas isso não é fácil. Por isso, alguns sofrem arrastamentos com mais facilidade e se deixam levar pelas obsessões, porque no final de tudo, nós estamos expostos à ação deletéria
dos espíritos inferiores, dos espíritos menos esclarecidos, e que no presente momento procuram buscar nos lares, nas famílias, aqueles alvos mais fáceis para que exerçam a sua atuação vampirizadora. Os que leram o livro Transição Planetária, este último lançado aqui no Brasil pelo Divaldo Pereira Franco, tomaram conhecimento dessa situação, deste problema que, infelizmente, está agredindo as nossas famílias de uma forma tão intensa e que precisa ser combatido com muita prece, muita formação moral, muita vontade de superar os problemas que nos afligem. Pois bem, então, nós temos aqui sofrimentos derivados dos excessos, dos abusos e negligências relacionados aos alimentos, às bebidas, à ociosidade. São detalhes que fazem parte da reencarnação atual, são caminhos que são escolhidos voluntariamente por A ou por B, são situações que fazem com que a criatura termine adoecendo, apresentando mais adiante problemas sérios de saúde, sofrimentos gerados na presente encarnação por desídia. Eu não coloquei aqui, de propósito, o fumo, mas na condição de servidor da saúde, eu sei que há espíritas que fumam. Eu conheço vários, mas nós sabemos que não é correto e que falta por parte desses companheiros um pouco mais de boa vontade, porque estão conscientizados, mas falta a boa vontade, falta dar aquele passo decisivo no sentido de se liberar de uma vez por todas de um vício que pode abrir as portas para vícios mais complexos. Conflitos familiares são problemas, geram dramas, são questões que fazem parte da atual reencarnação. A indiferença dos pais na educação dos filhos, há pais que são absolutamente indiferentes à situação educativa de seus filhos, porque a educação é um problema que pertence à família. A educação, ela vem do berço, ela é exercitada pela mãezinha, pelo pai, atento. Lá fora, nós buscamos instrução, nós nos aculturamos, nós buscamos as informações necessárias à nossa formação profissional para sobrevivermos na existência. Mas quem tem a obrigação de educar são os pais. E nem sempre os casais levam a sério esta questão, abandonam os filhos aos cuidados de terceiros e depois lamentam no consultório profundamente os desvios sofridos pelos seus rebentos. São situações aflitivas que têm origem na vida atual e, finalmente, a ausência de religiosidade. Esse é um ponto básico que nos parece fundamental, meus amigos. Em consultório, em ambiente hospitalar, nós verificamos a diferença que existe
entre as famílias ligadas a uma formação religiosa, qualquer que seja, e aquelas que não levam em consideração nenhuma iniciativa neste sentido. A ausência de religiosidade implica na falta de espiritualização. Uma coisa costuma atrair a outra. O indivíduo, ele se espiritualiza, ele procura se melhorar quando ele tem uma ligação com a divindade, quando ele tem uma noção de Deus, quando ele sabe entrar em atividade mental condizente nas meditações, nas suas preces, com o mundo maior, e aurir as energias necessárias para que ele possa, aos poucos, vencer os seus próprios defeitos, as suas imperfeições. É o que acontece conosco. Nós estamos vivenciando um processo de religiosidade, nos ligamos à doutrina dos espíritos. Estamos buscando os exemplos trazidos pelo Mestre Jesus, através dos ensinamentos evangélicos. Buscamos essa interação, essa ligação mais íntima, com o objetivo de transformar as nossas atitudes do dia a dia em situações mais benéficas que possam, de uma forma ou de outra, auxiliar, conciliar aqueles que convivem conosco, ou no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, social, seja lá onde for. Essa espiritualização permite uma interação muito mais simples, objetiva, calorosa, fraterna com o nosso semelhante. É a espiritualização que nos leva a alimentar o respeito pelo nosso semelhante. E assim nós vamos aos poucos exercitando a nossa capacidade de nos auto-melhorarmos. Mas existem as aflições que nós não temos como explicá-las. Aqui nós vimos algumas causas ligadas à presente reencarnação, mas, de repente, é um transtorno congênito, é um filhinho que nasce portador de uma cardiopatia congênita, ausência de um membro, ou a deformidade de um braço, de uma perna, que vem portando uma restrição mental. E segundo a justiça divina, aquela que é muito bem esclarecida por Allan Kardec em um Evangelho segundo o Espiritismo, se nós não encontramos a causa de um problema para a atual reencarnação, é justo que nós admitamos que a causa esteja no pretérito, portanto, não há motivo para desespero nem revolta. Aqueles que não têm conhecimento das grandes leis, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, aqueles que desconhecem estes princípios não aceitam estes problemas, não aceitam a ingerência da infelicidade, do desastre econômico, do acidente que pode deixar uma sequela, de uma enfermidade mais grave que pode evoluir com a desencarnação de um ente querido. Estas coisas são muito doloridas, são muito difíceis de serem aceitas e poderão ser amenizadas por aqueles que conhecem, pelo menos superficialmente, alguma coisa a respeito das leis divinas. Há enfermidades complexas que se estabelecem, cânceres, leucemias, autismo, esquizofrenia. Meu Deus do céu,
numa família aparentemente saudável, de repente, um jovem de 15, 16 anos apresenta uma crise. Entra num processo psicopatológico de uma esquizofrenia aguda, e aquilo é um choque para todo o reduto familiar. Ora, é uma criancinha em tenra idade que desenvolve um câncer, uma neoplasia cerebral, e que assusta a todos, e as criaturas perguntam: por que isto acontece com meu filho? Aonde está Deus? É a pergunta dos revoltados, é a pergunta, é a inquirição daqueles que desconhecem as leis divinas que regem o processo evolutivo humano. Por que com o meu filho? Porque o meu filho é um espírito imortal, é um espírito que precedeu ao berço e que há de sobreviver ao túmulo. É um espírito que traz as suas deficiências, os seus problemas, os seus deméritos, de um pretérito que nós desconhecemos, mas que aqui estamos com a finalidade de auxiliá-lo neste momento do transe. É aí que a família tem uma participação importante, porque nem sempre só de benefícios, de saúde e de beleza a nossa existência é constituída. São situações que nós temos que pensar numa questão relacionada ao pretérito, quando estas coisas não têm uma explicação da ciência para a sua causa. Pois bem, só para citar: mortes prematuras, perdas de entes queridos e a dos que são amparo da família. Às vezes o arrimo da família desencarna e o restante permanece numa situação tão dorida de necessidade, passando fome. E nós nos perguntamos por quê. A explicação, do ponto espiritual, ela existe. Nos compete a aceitação, a paciência, porque todos nós estamos sujeitos a vivenciar tais situações. Os flagelos naturais, as desencarnações coletivas que agora começam a acontecer num grau de maior intensidade, os reveses inexplicáveis, e essas coisas todas, meus irmãos, mostram que nós somos hoje a somatória daquilo que nós produzimos no pretérito. Se plantamos sementes saudáveis, é natural que a minha existência atual seja mais amenizada. Se plantamos situações inconvenientes, se desmandamos, se alimentamos a própria desonestidade, é natural que as coisas aconteçam com um objetivo educativo. Porque o processo expiatório não é para o indivíduo pagar o seu pecado, mas é um processo psicopedagógico. Tem um objetivo sempre de educação para o espírito sofrido. A bênção da reencarnação enseja que se faça sobre os faltosos a justiça que não foi feita. Quando aquele indivíduo, na surdina, cometeu um crime. Imaginem vocês, aqui em Brasília, nós vivemos uma situação daquela família que foi barbaramente assassinada aqui na Asa Sul. Até hoje, não se sabe ao certo o autor. Ele poderá até desencarnar sem sofrer as sanções da justiça terrena, mas o processo ficou lá no seu espírito. E ele não vai fugir da justiça divina. E numa próxima reencarnação,
poderá passar por uma daquelas situações congênitas, por uma daquelas enfermidades gravíssimas, capazes de suscitar a compaixão de todos nós, porque nós nos compadecemos de quem sofre. Este é o processo expiatório que tem o objetivo de colocar os is, os pontinhos dos is, e de fazer com que a justiça seja realmente executada. O sofrimento é temporário. O sofrimento tem o objetivo de despertar o espírito para as grandes necessidades que nós sentimos, que nós todos ansiamos relacionados ao bem. Por isso a reencarnação faculta reencontros, expiações, provações, reparações, progresso intelectual e moral. Meus amigos, não há uma só criatura que não avance no processo evolutivo mediante os recursos que lhe são oferecidos pela vida. Não se pode falar, o sofrimento é grande, eu não tenho forças, porque Deus está permitindo que isto aconteça, eu sou fraco, eu não tenho condições de resistir. Olha, aqui na pergunta 704 do Livro dos Espíritos, há uma inquirição de Kardec muito ligada a este propósito. O codificador elaborou este pensamento que aqui está, esta inquirição. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É aquela história que o vozerio popular sempre utiliza: Deus dá o frio conforme o cobertor. Sempre a justiça divina prevalece, e de maneira correta. Se nós não a compreendemos, é problema de insuficiência consciencial nossa. Pois bem, a dor é sempre o final de um processo iniciado sutilmente por alguma invigilância nossa. A invigilância. Por isso Cristo recomendava: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. À medida que nós vamos aprendendo a colocar em prática a psicopedagogia evangélica, a dor vai amenizando. E nós vamos saindo aos poucos, paulatinamente, dos processos ligados ao sofrimento. Seja qual for o tormento que nos aflige, precisamos encará-lo sem revolta nem queixas. Finalmente, pessimismos e lamentações são problemas que alguns invocam por falta de religiosidade, por falta de iniciação espiritual, sem imaginarem que as lamentações, o pessimismo, contribuem para incrementar, aumentar ainda mais o sofrimento da criatura, porque lamentação não resolve o problema de quem quer que seja. Finalmente, a necessidade do auto-perdão, mediante as iniciativas de conscientização e reparação espontânea do mal praticado. Nós escutamos muito falar na necessidade do auto-perdão. Se eu tenho uma consciência muito comprometida pelos males praticados no pretérito, é muito natural que eu não goze de saúde integral. Vou ter minhas depressões, eu vou ter meus transtornos psicopatológicos, eu vou levar uma vida toda comprometida, até que eu me autoconscientize, que eu aprenda a conviver com estas situações à luz dos ensinamentos, digamos, espiritistas. Mas o auto-perdão não é só eu me perdoar e ficar por isto mesmo. O auto-perdão, este
tão comentado pela Joana de Ângeles, por exemplo, na sua obra relacionada à psicologia transpessoal, o auto-perdão implica na conscientização e reparação do mal praticado. Sabe aquele indivíduo que busca de repente aqui a casa espírita, que sente aquela necessidade de se autorreformular e diz: meu irmão, eu quero um trabalho qualquer, eu quero me tornar um voluntário do bem, eu quero contribuir com alguma coisa. Ele está reparando o mal realizado em vidas pretéritas, está se auto-perdoando e evoluindo, dando um passo significativo no sentido do progresso. Estamos no final do ano, como os senhores sabem, de forma que, em nome da direção da casa, o Grêmio Espírita Atahualpa Barbosa Lima deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz. Que retornemos aqui em 2011 com os nossos propósitos renovados, com a nossa vontade de lutar, de viver de maneira digna, cumprindo os nossos deveres com honestidade de propósitos, aspirando nesta transição planetária, apressarmos este processo que nos levará ao encontro de uma civilização regenerada. Muita paz para todos.